Então, mais uma vez a todos, muito boa tarde, a todos os presentes, em particular à doutora Sara Rebolo, que vai ser a protagonista deste webinar, que nos vai passar um pouquinho a sua experiência sobre o Golden Visa, o que é que vai acontecer com o Golden Visa e todas as situações associadas a todo este visto aqui para Portugal. Eu vou aqui tentar fazer uma apresentação muito rápida, resumida, porque o currículo, como estava a dizer, da doutora Sara é muito extenso, mas a doutora Sara é a coordenadora da equipa de Direito da Imigração e do Direito Imobiliário e parte também dos escritórios Caiada Guerreiro, aqui em Lisboa, e também tem sede no Porto, enfim, e outros filiais no Porto e outros locais. Tem sido a responsável por vários processos de investimento privado e empresarial, tanto para clientes nacionais como internacionais, das mais diversas nacionalidades. Ela é experta também na parte do mercado chinês. A doutora Sara participa regularmente em conferências internacionais como oradora em vários países, portanto é um privilégio termos aqui a doutora Sara a falar para nós e mais uma vez muito grata à doutora Sara por este tempo dela, porque é muito valioso, como a gente sabe. Ela também é autora de vários artigos diversos relacionados com o direito de imigração e direito imobiliário. Sei que recentemente fez também alguns artigos para o Brasil, com alguns advogados brasileiros, ela foi convidada para participar. E ela já recebeu vários prémios internacionais, tendo sido reconhecida como uma das top 25 advogadas pela EU Global Immigration Magazine na edição dos prémios de 2020. Portanto, então é um privilégio termos aqui a doutora Sara Rebolo, que é uma expert nesta área. E começando, enfim, pelo mote que nos trouxe aqui hoje, não é? Que é o grande receio de todos nós, tanto colegas que trabalham no mercado imobiliário, tanto como clientes, que sei que temos aqui alguns clientes também interessados no Golden Visa, pelo menos estão inscritos, espero que já tivessem conseguido entrar aqui nesta nossa edição. Eu gostaria muito que a doutora Sara nos explicasse o que é que vai acontecer realmente com o Golden Visa no final deste ano e passo a palavra. E bem-vinda mais uma vez e obrigado pela sua presença. Obrigado, Nuno. Obrigado a todos pela disponibilidade por estarem aqui connosco hoje. Um pequeno disclaimer antes de iniciar aqui a conversa convosco, isto vai ser mais uma conversa do que uma apresentação. Eu ainda estou um pouco engripada, portanto, se a voz me falhar ou eu tiver assim um pequeno ataque de tosse, peço desculpa, mas são coisas que acontecem. Uma pessoa já não está habituada aos ares condicionados dos shoppings e, portanto, fui dramaticamente afetada por um deles. Posto isto, hoje estamos aqui para falar sobre os programas de residência para Portugal, tirar aqui alguns mitos e começamos então pelo Golden Visa. Como não estava a dizer, há aqui algumas questões sobre o que é que vai acontecer no final do ano e o que temos para partilhar convosco é o seguinte. Fruto de uma autorização que foi dada ao governo português, o governo teve a possibilidade de introduzir uma alteração à lei em vigor. Essa alteração vem dizer que o Golden Visa continua, porém, a partir de janeiro de 2022, sujeito a algumas alterações. E que alterações são essas? São essencialmente, digamos, 3. Os processos que deem entrada a partir de 1 de janeiro de 2022 passam a estar sujeitos a diferentes condições. Nomeadamente, para os clientes, investidores, que vão fazer um investimento de 1 milhão de euros, que é uma das hipóteses, há mais para além do imobiliário, que é outro mito que existe. É uma das hipóteses de investimento de 1 milhão de euros, que pode ser em depósito bancário, pode ser na compra de ações, pode ser na compra de dívida pública portuguesa. Esse valor mínimo passa a subir para 1,5 milhão. Okay? Portanto, a diferença a 1 de janeiro passa a ser esta, há um aumento do valor mínimo de investimento para 1,5 milhão. Segunda alteração, e estou a falar das mais relevantes, temos a questão dos fundos de investimento, que é uma opção de investimento que neste momento é de 350 mil euros mínimo e que teve muito sucesso aqui durante o período da pandemia, principalmente porque é mais fácil de decidir, é mais fácil de tramitar, é mais fácil de obter a documentação, não exige uma escolha presencial, digamos assim, e portanto houve vários requerentes que optaram por esta hipótese e embora neste momento seja até 350 mil euros o mínimo de investimento, a partir de 1 de janeiro passa a ser de meio milhão, ou seja, 500 mil euros. Sem alterações para qualquer região, em condições.
E para Sim. qualquer região. Estamos a falar de fundos de investimento e, portanto, é independente do sítio onde eles estejam sediados ou depositados a nível de banco. No que respeita ao imobiliário, que é o tema que vem mais nos mídias, a alteração é até um bocadinho complexa. Porquê? O que a alteração à lei vem dizer é, a partir de 1 de janeiro, os imóveis habitacionais, faço aqui o sublinhado aos habitacionais, só são elegíveis para efeitos de candidatura ao visto gold ou à autorização de residência por investimento, como queiram chamar, se forem localizados numa região do interior, ok? E, portanto, isto gera aqui alguma confusão e é preciso distinguir dois conceitos. Primeiro, imóvel habitacional e, segundo, região do interior, ok? Então, isto significa o quê? Vou partilhar convosco aqui um pequeno mapa em que vocês podem ver as regiões do interior. Creio que já é visível. Sim, sim, estamos a ver. Sim? Pronto. Então, até agora o que a lei mencionava sempre era regiões de baixa densidade. E isto era para efeitos de valores mínimos de investimento. Porque todos nós sabemos que temos duas opções de investimento imobiliário. Os 350 mil, quando estamos a falar de imóveis antigos e tencionamos fazer reabilitação dos mesmos, ou o valor mínimo de 500 mil euros para qualquer tipo de imóvel. Ok? Todavia, se esses imóveis fossem numa região de baixa densidade populacional, estes valores desciam em 20%. Portanto, dos 350 passávamos para os 280 mil e dos 500 mil passávamos para os 400 mil. E isto mantém-se. Sucede agora que há um novo conceito, que não é baixa densidade, é a região do interior. E estas regiões do interior, que é o que eu tenho aqui neste mapa, passam a ser as únicas em que, se o requerente quiser adquirir um imóvel, ele tem que ser localizado nestas regiões para poder ser elegível. Em todas as situações, não. Só se o imóvel for habitacional. Ou seja, um apartamento, uma moradia, um imóvel que seja para efeitos de habitação, e aqui estamos a falar essencialmente da qualificação jurídica que esse imóvel tem. Se estivermos a falar, por exemplo, mas eu vi em Cascais um resort turístico que tem lá apartamentos e tem moradias. Nesse caso também está sujeito à limitação? Não. Porquê? Porque a qualificação desse imóvel não é habitacional, é turístico. Ou seja, é muito importante, a partir de janeiro de 2022, ver qual é a qualificação do imóvel. Tudo o que seja o apartamento normal, a moradia normal num prédio, numa zona, é à partida habitacional e, portanto, deixa de ser elegível, a não ser que seja nestas freguesias, nestes municípios assinalados coloridamente aqui no mapa. Porém, se estivermos a falar de escritórios, de garagens, de restaurantes, de lojas, tudo isto não são imóveis habitacionais, são imóveis de serviços e, portanto, não estão abrangidos pela limitação geográfica, o que significa que eu posso comprar 2 lojas em Lisboa e fazer o Golden Visa, porque nesse caso a limitação não se aplica. Posso também comprar uma moradia ou um apartamento em Lisboa ou no Porto ou no Algarve, se a qualificação do mesmo for turística, ou seja, se ele estiver dentro do empreendimento turístico, porque aí a licença de uso que ele tem não é habitação, é turística, embora dê para eu habitar. É confuso, eu sei, por isso é que é importante ter sempre aqui uma perspectiva jurídica para fazer a confirmação do que é que estamos a adquirir e quais são as implicações do bem em si. Poderemos fazer uma questão? Claro. Se forem prédios multifamiliares, é habitação? É habitação. A qualificação nas finanças, portanto, se estivermos a olhar para uma caderneta predial, afetação, habitação. Está sujeito à limitação. Afetação, serviços. É possível. Obrigado.
Ok, então se for um prédio, ou eu posso comprar um prédio que numa primeira instância ele está como habitação, mas eu quero transformá-lo num hostel. Não posso, porque a primeira compra ele estava como habitação, então não pode ser considerado como legível, é isso? Exatamente. Agora, se a seguir for vender, o seu comprador, sendo um requerente, se já estiver a comprar algo que está licenciado para serviços, para turismo, já pode. Em qualquer região, neste caso, pode ser Lisboa, Porto. Certo, certo. Porque a limitação de imóvel habitacional existe para todas as regiões que não estão coloridas. Portanto, tudo o que está a branco, o que significa, em termos gerais, tudo o que está na costa de Portugal. Lisboa, Porto e maioria do Algarve. Entendi, ok, muito Interior, bem. qualquer tipo de imóvel, habitacional ou não habitacional. Então quer dizer que, neste caso, uma forma inteligente de conseguirmos ainda ter investidores nas grandes metrópoles, ou seja, imagino Porto e Lisboa, será comprarem imóveis que não sejam habitacionais. Exatamente. Investimento em escritórios, por exemplo, que é uma coisa agora que também está muito na voga, porque temos muitas multinacionais a vir para Portugal e à procura de escritórios, restaurantes, lojas, centros comerciais. Portanto, tudo aquilo que não tiver como classificação habitação. Se tivermos em Lisboa, ou no Porto, ou aqui na costa litoral. Ok, excelente. Ou seja, então, o Golden Visa não vai acabar, simplesmente o que vamos ter estas alterações que limitam, digamos, as regiões, obviamente mais para o interior, para dinamizar talvez um pouquinho mais o país. Interior e ilhas, sempre importante não nos esquecermos das ilhas, portanto, okay, continuam a ser elegíveis. São elegíveis, não é? Continuam a ser elegíveis. Exatamente, sem limitações. Sim, e obviamente, por arrastamento, são com certeza localidades de baixa densidade. E estamos a ver que também nós temos muitas mais cidades, mas aqui estão só as que estão aqui. Portanto, depois, se nos pudesse colocar ou enviar este mapa Posso, certamente. Pelo bate-papo, seria interessante enviar aqui esta imagem, para depois nós partilharmos também com os nossos enfim, participantes aqui no webinar que tenham interesse em conhecer melhor todas estas regiões que acho que são importantes. Portanto, Torres Vedras, toda a Figueira da Foz, todas essas, digamos, zonas mais litorais, já percebi que toda a costa está aqui de uns 50 km, não sei, acho que estão afastadas, não é, pelo visto. Exatamente. Muito a partir de candidaturas que sejam feitas a partir de janeiro. Clientes que neste momento estejam decididos a fazer o investimento e que já estejam, digamos, de olho em determinados imóveis, ainda vão a tempo de fazer o processo desde que o submetam até o final do ano. Pronto, isso aqui há algumas pessoas que me colocaram sempre algumas dúvidas, que é, ok, Nuno, o que é essa submissão? Porque, por exemplo, eu já coloquei a candidatura, mas ainda não foi aprovada. Qual é a data que é válida? É a data de entrada, ou seja, é o carimbo da entrada, neste caso no CEF, não é? Mas obviamente o processo pode não estar todo, imagino que falta um documento, então já não é considerado, ou é considerado, porque isto tem acontecido também com alguns advogados da praça, ou colegas nossos que são instruídos nessa área, mas falham documento, talvez por uma novidade deles ou por alguma coisa incauta deles. E aí o processo não é válido, é assim, não é? Ou seja, quais são os cuidados a ter? Ou seja, se alguém que está aqui a ouvir-nos que queira fazer ainda este investimento através do Golden Visa, quais são os cuidados a ter? Obviamente, falar com quem conhece, como é evidente, com o advogado, de preferência com a doutora Sara Rebolo, não é? Ou com outro igualmente competente. Exatamente. Claro que sim, estamos aqui a brincar. Todos os colegas, temos muitos colegas que conhecem este nicho do mercado e que estão a trabalhar e a fazer um trabalho muito interessante. Mas aqui a ideia é, qual é que é a preocupação para nós que estamos, o advogado obviamente saberá instruir, mas para nós agora que queremos avançar, qual é que seria a sua recomendação para que tudo corra bem e que, digamos, a data de entrada do processo seja válida? Obviamente até 31 de dezembro, neste caso, não é? Claro. Portanto, a nossa recomendação é que damos aos nossos clientes primeiro, e independentemente de qualquer tipo de alteração à lei, portanto, mesmo antes, a recomendação é só dar entrada a processos completos, ok? Processos em que faltem documentos não são recomendáveis. Primeiro porque o Serviço de Estrangeiros em Portugal, o SEV, é conhecido por mudar os procedimentos internos frequentemente, embora a lei não mude, a interpretação deles muda e, portanto, isso coloca-nos em risco na entrada de um processo que não está completo, de podermos vir a ficar abrangidos por uma nova interpretação interna se nos faltar documentos.
E então daí a nossa recomendação é dar entrada de processos só quando estão completos. O que significa isto? Significa prova de investimento e documentação pessoal, com as respectivas formalidades e validade ao nível da documentação. Ao nível aqui da alteração à lei, o que a lei diz é processos que sejam requeridos até final do ano. Mas ao contrário, diz, são abrangidos pela nova lei, processos que são requeridos a partir de 1 de janeiro de 2022. O que é que nós recomendamos? Recomendamos dar entrada do processo, no sentido de submeter a candidatura e toda a documentação completa. Não recomendamos fazê-lo para lá de novembro, ok? Porque pela nossa experiência, o último mês é sempre muito dramático ao nível de pedidos, de decisões em cima do joelho, que depois falta documentação, faltam determinados pormenores. Férias do pessoal, etc., não é? Férias, Natal pelo meio. A própria sobrecarga da plataforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que vai receber a documentação e a própria tramitação de dar entrada do processo, ser atribuído o número do processo e ser feito o pagamento da taxa de análise. Na nossa interpretação e face ao que existe, ao que está escrito na lei, entendemos que processos abrangidos pela lei em vigor serão válidos na medida em que sejam submetidos completos a este ano e cuja taxa de análise seja paga antes de 31 de dezembro. Por cautela, preferimos dar a entrada dos processos ali até novembro para termos aquela margem de análise ou de alguma alteração que possa surgir, algum último documento que seja preciso finalizar. Muito bem. Ainda antes de eu entrar aqui noutros campos interessantes, ainda sobre o Golden Visa, neste caso usando a habitação, isto é extensível para toda a família. Por exemplo, se eu tiver um pai que reside comigo porque ele está incapaz ou já está, digamos, através dos meus cuidados, imaginem um casal brasileiro que tem 3 filhos, um deles, por exemplo, tem já 19 anos, ou seja, a maior de idade, e tem também uma mãe que reside com eles à longa data, porque precisa de alguns cuidados e está com ela. Quais são as pessoas deste agregado familiar que podem ser abrangidas também por um Golden Visa, um pedido de Golden Visa? Imaginem investir os tais 500 mil euros. E já agora só uma pergunta que há pouco também faltou. Portanto, esse investimento, que neste caso, por exemplo, Lisboa e Porto, já não é habitacional, mas pode ser escritórios ou armazéns ou lojas, seja o que for, desde que não seja habitacional, está claro, eu já fixei isso e acredito que aqui também os ouvintes já fixaram, mas até que valores? Quais são os valores mínimos de investimento que têm que ser feitos neste caso? Ok, então começando pela última questão, valores mínimos de investimento. Lisboa, Porto, em termos genéricos, áreas metropolitanas, os valores mínimos de investimento para um imóvel standard, digamos assim, recente, são de 500 mil euros. Okay? Portanto, não são consideradas áreas de baixa densidade, não beneficiam da redução dos 20%. Se estivermos a falar Lisboa ou Porto, de imóveis antigos, neste caso com mais de 30 anos de construção, ou independentemente da idade do imóvel, mas que sejam numa área de reabilitação urbana, que é definida por cada município, nesse caso podemos fazer um valor mínimo de investimento de 350 mil euros. E esses 350 mil euros, o que é que inclui? Inclui preço de aquisição e preço pago pela obra de reabilitação, porque nesta opção não podemos só comprar o imóvel, temos que também promover pela sua reabilitação. Ou seja, imagina que eu compro um imóvel de 250 mil euros, tenho que justificar depois um investimento de mais 100 mil euros na sua recuperação. Exatamente, através de um contrato de empreitada, de reabilitação, com uma entidade que seja licenciada pelo INPIC para o efeito. Não podemos ser nós próprios a fazer ali aquelas obrinhas de pinturas. Exatamente, pronto. E neste caso, eu posso comprar o imóvel, fazer um contrato de promessa compra e venda pelos 250 mil euros e depois assumir um contrato que seja legível, obviamente, segundo os critérios, como disse muito bem, tem que estar inscrito no INPIC, e que justifique depois digamos, um orçamento, um budget de 100 mil euros. É isso? Exatamente, exato. Porque, sendo que tudo que seja impostos associados não contam para valor de investimento. Impostos é sempre à parte. Ou seja, o IVA, neste caso... Exatamente, não contam. E a segurança social dos trabalhadores? Não tem nada a ver com isso, isso é empreitada. Não tem nada a ver, não, isso não tem nada a ver. Isso então, nem é o cliente que paga, o investidor. Exatamente. Portanto... Neste caso, é só basicamente o quê? O IVA?
Exatamente, o IVA. Alguns clientes perguntam, por exemplo, se o IMT e o imposto de selo se incluem no valor de investimento. Não. Só preço de aquisição e preço de empreitada. Impostos, não. Ok, muito bem. Ok, aqui eu pergunto isto a alguns colegas, ficam muito preocupados em arranjar primeiro alguém que já faça a obra e depois se faça uma escritura por uns 350 mil euros. Isso é errado, até porque vamos obrigar a pessoa a pagar um IMT em cima de obras, que não faz sentido, não é? Então, o ideal será ele fazer realmente a compra por 250 e mais as obras, e já assumo, muito bem. E agora, em relação... O regrupamento familiar, o que é que a lei diz? A lei diz que com um investimento, portanto, um investimento de 500 mil, um investimento de 350, um investimento do que seja, o investidor pode reagrupar os membros da família direta. E o que é que se entende por membros de família direta? Entende-se o esposo ou a esposa, ou o unido de facto, portanto, uma civil partnership, digamos assim, uma união de facto. Pode reagrupar os filhos menores, pode reagrupar os filhos maiores se estes forem estudantes, solteiros e economicamente dependentes. Pode reagrupar os pais e os sogros se tiverem mais de 65 anos sem prova adicional, se tiverem menos de 65 anos têm que fazer prova que são economicamente dependentes, pais e sogros. Tudo isso tem que ser devidamente justificado, não é? Claro, portanto, estamos a falar de documentação ao nível de certidões de casamento, certidões de nascimento, extratos bancários, registros escolares, declarações de estado civil, em função do que temos necessidade de provar. Muito bem, muito bem. Muito bem, então, em relação a isso não há assim grandes alterações, não é? Mantém-se o que já estava, mais ou menos. Não, e para qualquer investidor que queira dar entrada do processo este ano, a recomendação é concentrem-se nos vossos próprios documentos enquanto investidor, porque os reagrupados podem ter o seu processo feito a qualquer momento, incluindo em 2022, sem que isso prejudique que o investidor seja abrangido pela lei atual, pondo o processo até ao final do ano. Boa, isso Portanto, é uma boa... estar à espera de documentação de familiares não é necessário. Avança-se com o investidor para poder beneficiar da lei em vigor e em 2022, com calma, dá-se entrada do processo dos familiares. Muito bom, isso é uma excelente dica, porque as pessoas estão todas preocupadas em ter a informação, às vezes, dos filhos, dos pais, etc. E realmente, se calhar, só um é muito mais rápido e mais fácil, e eles podem depois agregar, não é? Podem agregar ao processo. Exatamente, podem agregar ao processo a qualquer momento. E a qualquer momento não tem nenhuma validade, tipo 12 meses no próximo ano? Não. A qualquer momento. Durante o período em que eles tiverem, o investidor for titular numa autorização de residência, no Golden Visa, tem o direito, por lei, de reagrupar um familiar. Complementando essa pergunta, compras em copropriedade? São possíveis, a lei permite. Cada investidor tem que cumprir o valor mínimo de investimento. Portanto, se estivermos a falar de um imóvel standard, cada investidor tem que cumprir 500 mil euros. Se estivermos numa zona de Lisboa, Porto, uma grande cidade. Portanto, não altera nada. Não altera nada. Há uma pergunta no bate-papo do Nuno, se calhar fazia sentido ver agora. Sim, podes ajudar com isso. Força. Os capitais têm de vir do país de origem do comprador ou ele pode recorrer a financiamento cá em Portugal? Duas questões distintas. Portanto, os capitais utilizados para efeitos do Golden Visa têm que ser capital estrangeiro. Não tem que ser do país de residência, mas tem que ser do estrangeiro. Portanto, eu posso ser brasileiro a viver no Brasil, mas se tiver uma conta na Suíça, posso utilizá-la para este efeito, porque é capital que vem de fora de Portugal. Financiamento é possível obter em Portugal para efeitos de Golden Visa, mas só no que exceda o valor mínimo de investimento. Portanto, se eu estiver a falar de uma casa de 500 mil euros, não tem margem. Se eu estiver a falar de uma casa de 600 mil euros, eu posso pedir um financiamento de 100 mil, porque o valor mínimo de investimento de 500 mil foi promovido por mim própria, pelos meus capitais próprios estrangeiros. Muito bem, isso realmente é uma dúvida que as pessoas perguntam e pode haver aqui alguma alavancagem financeira, mas obviamente tem este raciocínio. Agora, se eu quiser comprar um imóvel de 1 milhão, por exemplo, posso pedir pelo menos 500 mil euros em financiamento. Já agora aqui só para complementar a propriedade que o meu colega fez.
havendo uma copropriedade, imagina um imóvel que custa 1 milhão, e eu coloco, imagina, eu sou um casal, somos 2 casais amigos, temos 2 filhos menores cada um, para simplificar a coisa, ou ele tem um filho menor, eu tenho 2, ou não tenho nenhum filho, não interessa, somos 2 casais, e cada um de nós consegue investir 500 mil euros. Portanto, os dois, pelo valor, conseguem obter o Golden Visa. Porém, como é que funciona depois a residência? Tem que pôr a residência permanente de um ou do outro, como é que isso fica? E já agora, quanto tempo eles têm que estar em Portugal? Eles podem também arrendar um imóvel ou não? Enfim, há aqui sempre estas dúvidas que surgem. Então, importante, o Golden Visa é o único programa de residência português que não exige a presença física permanente do investidor ou dos familiares em Portugal para ser mantido. O que é que isto significa? Significa que o Golden Visa é desenhado para ser um programa de 5 anos, até porque a nacionalidade depois pode ser pedida no final do 5º ano, mas ao investidor, ao contrário do que sucede... Agora estou-me a ouvir duplicado. Acho que já passou. Ao contrário do que sucede nas outras residências, por exemplo, uma residência de empreendedor, de trabalhador, de um freelancer, não tem que viver em Portugal. O único requisito que eles pedem é que a cada ano, ou a cada bloco de 2 anos, sejam cumpridos 7 dias de visita a Portugal, mínimo. Se quiser mais, se quiser viver, pode viver. Mas o mínimo é sempre 7 dias por ano ou 14 dias em cada bloco de 2 anos. Portanto, na validade dos cartões do Golden Visa, devido às renovações intercalares. Significa isto o quê? Que o investimento pode ser rentabilizado, ou seja, o investidor pode comprar o imóvel e arrendá-lo. Há até, por exemplo, no caso dos empreendimentos turísticos, muito essa situação. O investidor compra o seu apartamento ou a sua moradia, a entidade exploradora é que vai fazer a gestão do imóvel, vai fazer o seu arrendamento a turistas, short rental, long rental. O investidor vai receber aquele income em Portugal, aquele retorno, e não precisa de viver e pode manter o Golden Visa, tendo essa fonte de rendimento com recurso ao investimento que fez para a Golden Visa. Durante quanto tempo é que eu tenho que manter? O investimento tem que ser mantido durante o período que o cliente, o investidor, quer ter o Golden Visa. O que é que isto significa? Eu quero fazer o Golden Visa, mas ao ano 4 eu decido, agora preciso do capital, ou isto já não faz sentido para mim, ou a minha família já não quer viajar, os meus pais estão demasiado idosos. Posso vender? Pode. Perde o Golden Visa, uma vez que já não tem o vínculo de investimento. Faça a nacionalidade. Ao 5º ano, peça a nacionalidade. Posso vender o Golden Visa? Posso vender o investimento? Ainda não. Porquê? O processo de nacionalidade não é automático, não é atribuído assim que é pedido. E temos que fazer prova que temos um título de residência válido à data do pedido e à data da atribuição. Por isso, a nossa recomendação é sempre, se está a pensar na nacionalidade, manter o investimento até a nacionalidade ser aprovada. E aí sim, pode alienar, pode vender. Não quero a nacionalidade porque o meu país de origem não permite a dual citizenship, não permite o passaporte duplo, como por exemplo acontece na China, na Índia. O que é que eu faço? Posso manter o Golden Visa, vou renovando de 2 em 2 anos, assim como os meus familiares, ou se eu preferir, em vez do Golden Visa, o que é que eu faço? Ao final do 5º ano, eu peço uma residência permanente. O que é que isto implica? Implica um cartão de 5 anos, que é renovável depois de 5 em 5, implica períodos de residência. Depende. Portugal tem 2 regimes. Tem a residência permanente standard, a antiga, digamos assim, que está associada ao que o nome indica, residência permanente em Portugal. Pessoas que vivem cá grandes períodos durante a baliza dos 5 anos, mas tem também recentemente residência permanente para Golden Visas, que não está associada a qualquer tipo de residência em Portugal de presença física. Portanto, tem todas estas possibilidades no final dos 5 anos. Ok, excelente. E ainda em relação a este processo de compra e venda, durante estes 5 anos, eu posso vender e comprar, imagina, eu comprei um imóvel, um T2, por 500 mil euros, mas entretanto eu percebo que isto é muito apertado, não dá para a minha família. Ou não gostei do local, eu prefiro comprar, se calhar, um T3 ou um T4 noutro local. Durante estes 5 anos, eu posso vender e comprar outro? Pode. Desde que mantenha o mesmo investimento. Não é? Deve manter o investimento, o que significa que estamos a falar aqui de transações contínuas,
ou simultâneas, ou então uma segunda aquisição primeiro e depois a venda, que é para manter ali o investimento. Uso de capitais estrangeiros, para manter o requisito, ok? E, importante, se estivermos a falar de 2022, eu fiz o processo em 2021 com um imóvel em Lisboa, vou vender e em 2022 quero comprar um apartamento em Lisboa, aí, enquanto recomendação cautelosa, eu diria que não, até que o CEP se venha pronunciar sobre a interpretação, porque aí já não posso garantir, com base nesta lei muito reduzida que existe de alterações, que não vai ficar sujeito às novas condições e às novas limitações geográficas. Portanto, esta nova lei vem introduzir aqui umas alterações, mas nem todas as situações estão previstas. E, portanto, depois vamos ter que lidar caso a caso com estas situações que fogem um bocadinho mais do normal. Pois é, isso é uma situação que realmente pode acontecer, porque às vezes as pessoas querem renovar ou querem alterar ou já ganharam algum dinheiro, já compraram há 3 ou 4 anos e têm uma boa proposta e eles querem vender, só que realmente depois, se vão escolher um imóvel dentro de Lisboa ou Porto e esse imóvel não está contemplado porque é habitacional, aí ele pode perder o direito. Enfim, como eu já consegui o direito antes, realmente é muito injusto. É pensável. Temos aqui interpretações para vários sítios. A mais cautelosa é não o fazer. A mais aventureira é fazê-lo e depois ir discutir com o Serviço de Imigração. Isso é complicado. É melhor jogar pelo seguro, porque nós o Estado tem sempre a faca e o queijo na mão e é muito complicado. Exatamente. Muito bem. Depois há aqui umas perguntas que me colocaram, que acho que são interessantes, eu posso ter 10 anos de isenção ou 5 ou mais dos impostos com o Golden Visa? Há alguma isenção? Se sim, por quanto tempo? Como é que isso funciona? Ok, é uma questão muito comum e é logo um erro muito comum. O Golden Visa em si não está associado a nenhum tipo de isenção de impostos. O que acontece muitas vezes, nomeadamente para o mercado brasileiro, é que os requerentes fazem o Golden Visa, mas ao mesmo tempo fazem um programa adicional que se chama o Residente Não Habitual, o RNH. E esse sim é um programa não de residência civil ao nível de dar direito de viver em Portugal, é um programa de residência fiscal e que está associado a uma isenção durante 10 anos relativamente a impostos sobre rendimento pessoal estrangeiro. Não é todo o rendimento, é uma situação que tem que ser analisada caso a caso em função da qualificação dos rendimentos, da origem dos rendimentos, mas que efetivamente baixa em muita tributação durante um período de 10 anos. Por exemplo, ao nível dos pensionistas também é muito benéfico, embora não seja uma isenção a 0%, é uma redução para uma taxação numa taxa de 10%, e mesmo para aqueles que eventualmente possam querer desenvolver algum tipo de atividade qualificada em Portugal, fazendo este programa do RNH, em vez de ficarem sujeitos a uma tributação progressiva, como eu ou o Nuno estamos sujeitos, que vai dos 14% aos 48%, ficam sujeitos a uma flat de 20% relativamente a esse rendimento qualificado em Portugal. Portanto, isto é vantajoso? É, regra geral. Vou interrompê-la. Isto quer seja em IRS ou IRC? É indiferente. IRS, só IRS, rendimento pessoal. Okay? Em empresas não dá esta isenção fiscal? Não. Isto é só rendimento pessoal. É, portanto, um programa para individuais. É sempre benéfico? Nem sempre. Depende de onde é que o candidato tem a sua residência fiscal neste momento, a origem dos seus rendimentos, a nível de países, e o tipo de qualificação desses rendimentos. Se são royalties, se são pensões, se são rendimentos laborais, se são dividendos, se são mais-valias, porque cada um tem o seu enquadramento. Entendi, ok. Isso realmente é muito interessante. Mas então, quer dizer, imagine que eu sou aposentado no Brasil, por exemplo. Sou aposentado no Brasil. Eu tenho uma reforma, sei lá, 10 mil euros, vamos supor. 10 mil reais. Ok, aqui com o câmbio vai dar 2 mil euros, não interessa. Eu venho para Portugal viver. Comprei aqui uma habitação dentro dos 500 mil euros, dentro do Golden Visa. Mas eu não resido aqui completamente, mas venho cá passar, imagina os 6 meses de verão, 6 meses mais quentes. E consigo tirar o tal RNH.
ou não é preciso? Ou seja, se eu já estou aposentado e dentro do Golden Visa, eu não preciso ter mais, para ter a isenção fiscal, eu não preciso tirar esse RNH, ou precisa? Precisa, porque tudo o que é isenções fiscais de rendimento pessoal só acontece se o requerente tiver o RNH. Okay? Então são coisas Visa, cumulativas. por si só, não. São cumulativos, exatamente. São programas que podemos acumular. Eu quero fazer o Golden Visa e quero ter vantagens fiscais. Faço Golden Visa e faço RNH. Eu quero viver em Portugal 6 meses e quero ter benefícios fiscais no meu rendimento pessoal. Faço o RNH, posso fazer o Golden Visa ou posso não fazer o Golden Visa e fazer outro tipo de programa de residência. Porquê? Porque já vou estar a passar em Portugal 6 meses, o que significa que não preciso escolher um programa de residência que só me exija 7 dias. Posso escolher um programa de residência que me exija mais tempo em Portugal e que não esteja, por exemplo, associado a valores mínimos de investimento. Ou seja, aqueles programas mais comuns, como é uma residência por rendimento passivo, uma residência para aposentados, uma residência para empreendedor, uma residência para um contrato de trabalho. Portanto, são outros tipos de residência que também estão disponíveis, que também levam à nacionalidade, que também permitem o reagrupamento familiar. Mas qual é a diferença? Não exigem valores de investimento, mas exigem algum período de residência mais longo em Portugal, para além daqueles 7 dias do Golden Visa. Portanto, aí já podemos jogar. E o que é que isto significa? Significa que cada caso é um caso. Temos aqui várias opções que podemos montar para fazer a relocation, o processo de imigração mais eficiente para o cliente, em função da situação dele agora, da situação familiar e de qual é a perspectiva futura. Entendi, ok, muito bem. Posso colocar uma questão? Força, claro. Doutora, só uma questão. Em relação aos montantes mínimos e ao interior, as regiões do interior, este montante mínimo pode ser o somatório de vários imóveis, por exemplo, ou porque o interior tem imóveis com valores muito baixos. No interior é difícil encontrar imóveis de 500 mil euros ou 350 mil. Pode ser um investidor que compra 10 imóveis, por exemplo, de 50 mil euros? Exatamente. Deixe-me aqui até partilhar. Eu há bocado mostrei o que vai acontecer em 2022, portanto o mapa que vai estar em vigor para as regiões que vão aceitar imóveis habitacionais. E o que eu vou mostrar agora não tem a ver com isso, tem a ver com o que com a questão que me colocou da baixa densidade. Ou seja, se eu quiser beneficiar daqueles 20% no valor mínimo de investimento e quiser ir para os 400 mil ou para os 280 mil, nesse caso eu tenho que escolher um imóvel, qualquer tipo de imóvel, habitacional ou não, que seja numa área de baixa densidade populacional. E o que é isto? São estas regiões que vêm aqui em amarelo mais claro, que acabam por ser muito parecidas às de regiões do interior, mas não são exatamente as mesmas, porque temos, por exemplo, aqui o Algarve, que é uma região de baixa densidade populacional, o que significa que eu aqui posso comprar um imóvel de 400 mil euros, porque beneficio daquela redução dos 20%. E como estava a questionar aqui a Telma, posso comprar 1, 2, 3, 4 ou 5, desde que, agrupando todos os imóveis, que tenha eu sido a investidora e, portanto, capitais próprios meus estrangeiros, eu faça o valor mínimo requerido. Nas áreas amarelo escuro, 500 mil ou 350. Nas áreas amarelo claro, 400 ou 280. Ok. Quando diz menos 20%, é 20% sobre o quê? Sobre os 400 mil? Não, 20% sobre os 500 mil ou 20% sobre os 350. Ok. Ou seja, nas áreas normais, Lisboa, Porto, estamos a falar de 500 mil ou 350 mil, se for reabilitação. Nas áreas de baixa densidade populacional, que são as amarelas, beneficiamos de 20%. Ou seja, 500 mil passa para 400 mil, 350 mil passa para 280 mil. Ok. Isso nas de baixa densidade, não é? Portanto, é essa a diferença. Exatamente. Isso já existia, isso já era assim também antes? Já existia antes. E ainda está em vigor e vai continuar à partida. Ok, então aqui não há estas alterações? Não. Entendi. O que há é algum desconhecimento relativamente às áreas que beneficiam desta redução.
Ok. Há algum portal, alguma informação? Imagino que temos uma localização específica. Há algum portal, alguma coisa que nos recomende? Porque algumas informações estão na Câmara, outras podem estar nas finanças, enfim. Há algum Pode local... sempre ser solicitado à Câmara Municipal que se pronuncie sobre ser ou não uma pertencente a uma região de baixa densidade populacional, ok? Sendo que aqui o relevante, e já entramos aqui um bocadinho no juridiquês, não é a Câmara em si, tem que ser a região NUT 3 a qual a Câmara pertence. Portanto, já é uma divisão administrativa que é uma qualificação que não é assim automática. Mas há câmaras municipais que já estão um bocadinho mais a par do assunto e que já sabem qual é o tema e que se pronunciam sobre isso. Alternativamente, temos o Instituto de Estatísticas, Instituto Nacional de Estatísticas, INE, acho eu, que tem a divisão por NUTs, esta classificação administrativa, e diz qual é a percentagem da densidade populacional, e aí nós conseguimos fazer o match com o que a lei do Golden Visa exige. Ok, excelente, muito bem. Enquanto os colegas, não sei se aqui alguém presente quer colocar alguma questão, fique à vontade. Enquanto não, eu vou aqui esgotando aqui algumas das minhas perguntas que acho que ainda foram respondidas, que é, para quem quiser abrir um negócio, ou seja, eu não quero investir na área imobiliária, mas quero abrir um negócio. E há colegas que nem sempre colocam isto desta forma, mas esquecem-se que eu, ao abrir um negócio, posso ter necessidade de fazer um arrendamento do armazém ou vender um escritório. Portanto, há sempre aqui algum negócio imobiliário associado. Aqui a questão é, eu posso obter também o título de residência ou, eventualmente, o Golden Visa investindo no negócio, ou fazer paralelamente, eu posso investir no imóvel e, ao mesmo tempo, no negócio. Se eu posso dividir aqui um pouquinho de investimento ou não. Como é que isto processa? Se tivesse um cliente dentro desta natureza, qual é que seria a sua sugestão? Ok, então, o primeiro tópico que é importante desmistificar, porque no Brasil é diferente. Em Portugal, qualquer estrangeiro pode abrir uma empresa ou comprar um imóvel. Não tem que ter autorização de residência para o efeito, nem parceiro local, a nível de sócio. Ponto número 1. Ponto número 2. Sou titular de um Golden Visa. Posso trabalhar ou posso fazer negócio? Sim, e os meus filhos podem estudar, porque qualquer cartão de residência em Portugal dá esses direitos. Na Europa, dá direito a viajar como se fosse um visto Schengen. Isto para o Brasil não é assim tão relevante, porque na maioria dos países podem entrar só com o passaporte, mas há outras nacionalidades em que é bastante relevante para poderem circular, por exemplo, não é? Circular no espaço Schengen. Quero fazer um programa de residência em Portugal, mas não tenho estes valores de investimento, não estou interessada em imobiliário. Quero abrir um negócio, abrir um franchising, ser freelancer. Também temos programas de residência para isso. Nós chamamos o visto D2, que é o visto de empreendedor. Nesse caso, o que é necessário? É necessário, das duas uma, ou ter um projeto de investimento em Portugal, que nós chamamos, digamos, um business plan, e ter já alguns contratos alinhavados com bancos, com entidades parceiras, ou o mais simples é o quê? É ter uma empresa em Portugal, constituir uma empresa, que é um processo que em Portugal é super simples. Nós até temos o sistema da empresa na hora, uma coisa que é feita mesmo muito simplificadamente na hora, online. Abrindo essa empresa, fazendo um plano de negócios com a ajuda de um provider, de um consultor local, e depois fazendo um pedido de visto. O que é diferente aqui? Não temos valores mínimos de investimento, porque em Portugal pode-se abrir uma empresa com capital social de €1. Não é recomendável, mas é possível. É também diferente, porque ao contrário do Golden Visa, que eu posso fazer o processo todo só com entidades em Portugal, aqui no visto de empreendedor eu tenho que começar o meu processo no consulado ou na entidade que tiver esses poderes adjudicados, neste caso é a VFS Global, portanto é os serviços que recebem a tramitação dos vistos, e depois é que concluo o meu processo em Portugal. Portanto é um processo de 2 fases, enquanto o Golden Visa é um bocadinho diferente, é mais só focado em entidades portuguesas. Também tem direito a reagrupar, também tem familiares, também tem direito à nacionalidade passados os 5 anos, não tem este valor de investimento associado, portanto pode ser qualquer tipo de negócio, desde que o respectivo business plan seja estruturado ao nível de ser perceptível à entidade que vai analisar, portanto ao Serviço de Imigração e também à VFS ou ao Consulado, das situações,
que efetivamente é algo concreto, que não estamos só a fazer aqui uma simulação de eu quero ir para Portugal e quero qualquer coisa que me ponha lá. Não, tem que ser algo com pés e cabeça, um negócio de qualquer área, agricultura, têxtil, IT, agora Portugal tem muito essa necessidade na área da IT, por exemplo, é também essa possibilidade. Não quero abrir uma empresa, sou freelancer e quero ir para Portugal. Também temos, neste caso, o visto para o efeito, e é o visto de trabalhador independente, e aí o que é que nós precisamos? Precisamos ou de um contrato de prestação de serviços com alguém já em Portugal, ou da promessa desse contrato, porque só fica efetivo quando o visto é atribuído. Portanto, há aqui várias alternativas que é possível apresentar para os diferentes tipos de candidatos, para as situações em que se encontram, para as perspectivas, o tempo que querem despender em Portugal. Ok. Sendo que o mais simples, o mais, digamos, usual e aquele que flui mais naturalmente e que de certa forma também é o mais rápido, continua a ser o investimento em imobiliário, certo? Sim e não. Portanto, se estivermos a falar a nível de tipos de programas, o Golden Visa é sem dúvida um dos mais straightforward, no sentido que é muito objetivo. Conseguimos tramitar sem a necessidade de haver deslocações do requerente a consulados, a entidades locais, etc. E, portanto, é o que é mais prático, menos burocrático, também ao nível do tempo que vai exigir de presença em Portugal. Por isso é que se chama Golden Visa, não é? Por isso é que é o Exatamente. Golden, os outros são Exatamente. É Visa D2, não é? O D7. D2, o D7, temos vários. O Golden Visa é o nome comercial dele, não é o nome jurídico dele de todos. Isto já vem por influência de outras jurisdições, mas chama-se Golden Visa porque, no fundo, é um VIP, é uma passadeira vermelha, digamos assim. Exatamente. Mas sempre também depois a situação dos outros, e portanto também é um bocadinho curioso a ver aqui a discussão de toda a gente vendo o Golden Visa e toda a gente vendo o mesmo Golden Visa, mas não, há muitas mais opções. Dentro do Golden Visa, se me pergunta qual é a opção mais rápida, neste momento já não é o imobiliário. Porquê? O imobiliário é uma coisa um bocadinho pessoal. A pessoa gosta de ver, a pessoa gosta de discutir. Quem está a vender acha que está a vender sempre barato, quem está a comprar acha que está a comprar sempre caro, e portanto ainda há aqui uma tramitação de negociação. E há também uma due diligence, implica aqui um esforço temporal um bocadinho maior e também ao nível de documentação. No âmbito do Golden Visa, nesse caso então temos opções mais rápidas, que é as opções do depósito bancário, mas que já é para um mercado mais acima, portanto de 1 milhão de euros, ou temos a opção que é mais barata, que é de 350 mil euros, de investimento em fundos, venture capital, fundos de investimento portugueses, que não têm impostos associados. E que aí também há uma grande vantagem, porque quando se compra um imóvel tem sempre impostos. Na aquisição, durante a propriedade e depois todas aquelas despesas com seguros, manutenção, etc. O que é bom aqui na opção do investimento nos fundos de investimento? É que o investimento é só de 350 mil euros, é muito rápido, porque a subscrição ocorre no espaço de 2, 3 dias, não tem impostos e há muitos fundos neste momento que estão associados a investimento em imobiliário. Portanto, há até algumas opções em que, se começamos o processo Golden Visa e fazemos todo o processo com fundo de investimento, 350 mil euros, mas no fim, após os 5 anos, até podemos vir a ter um imóvel associado a esse fundo quando o fundo decide desinvestir e encerrar. Portanto, há aqui opções interessantes que estão a ser agora estruturadas em função da alteração da lei e que são ideias para explorar. Por acaso, nós, dentro da nossa rede, temos aqui colegas, nem sei se ele está aqui, o Egídio, se estiver aqui, podes partilhar este know-how contigo, que é o quê? Que é o facto de ele tem um cliente que construiu exatamente através de um fundo imobiliário, elaborou uma espécie de um hotel, digamos assim, em que está dentro de um fundo e as pessoas exatamente compram, investem 350 mil euros a comprar uma participação desse fundo, acabam por ter uma rentabilidade porque esse fundo gera esse rendimento e ainda há o compromisso neste caso, que acho que foi uma solução muito inteligente, do próprio, digamos, proprietário desse fundo voltar a recomprar esse imóvel no final dos 5 anos, quando a pessoa tiver o Golden Visa,
exatamente pelo valor que ele comprou. Ou seja, Exatamente. obviamente, se ele quiser vender, terá que vender, e fica tudo contratualmente consubstanciado, e acaba por vender pelo preço que comprou, obviamente, porque tem que haver aqui... Bom, a priori o mercado sobe, mas descer, portanto, enfim, é mais raro, mas pode acontecer. A evolução do mercado, exatamente. Exatamente. Mas é uma solução muito interessante e que isso não tem pagamento de IMT, não tem pagamento de imposto de selo, a não ser a compra exatamente de uma participação e, obviamente, os encargos que envolve essa compra escriturada, etc. Portanto, isto fica legalizado, e não tem que investir os tais 350 mil euros. E, neste caso, eu posso construir... Agora, aqui é uma dúvida, já é uma colocação. Se eu quiser fazer isto, eu posso construir um imóvel em Lisboa, enfim, colocá-lo dentro de um fundo exatamente de um cariz turístico e, ao vender uma participação desse fundo relacionado com isso, certo? Certo, mas um bocadinho mais complexo, ou seja, neste momento os fundos que estão elegíveis para a Golden Visa não são fundos imobiliários, são fundos de investimento cujo propósito seja capitalizar empresas. Então, o que é que nós temos? Temos fundo, temos o que nós chamamos um SPV, portanto, uma sociedade de veículo, e depois aí temos, sim, projetos imobiliários. E o fundo o que vai fazer é capitalizar esta empresa para esta empresa poder desenvolver os projetos, sejam imobiliários, sejam de agricultura, sejam têxteis, sejam de investimento em startups. Portanto, temos aqui os algumas... CGI não estão elegíveis? Sociedades de investimento imobiliário, não. São só fundos de investimento ou fundos de capital de risco. Muito bem. Doutora, deixa-me só fazer uma capitalização. Eu vou só fazer uma última pergunta, é possível? Há bocado já falou 2 vezes em agricultura e já tive uma pessoa que me fez, já me colocou essa questão. É um tema muito procurado agora por alguns investidores, é agricultura e saúde. E, portanto, também já começam a haver ofertas nessa área. E há a possibilidade de obter um Golden Visa comprando uma propriedade agrícola, por exemplo, para fazer um investimento agrícola? Nesse caso, estamos sempre no âmbito do investimento imobiliário. E, portanto, pode ser qualquer tipo de propriedade, pode ser uma vinha, pode ser um pomar, porque estamos a fazer o investimento imobiliário. Aí, o que é relevante? Tudo o que seja depois a atividade, o valor que se vai meter na atividade agrícola em si não conta. O que conta é o valor de investimento na propriedade em si. E aí qual é que é o limite? Há limites aí mínimos? Não há, mas é o valor normal do investimento imobiliário de Golden Visa. Portanto, os 500 mil euros, ou se estivermos numa propriedade que necessite de reabilitação, estamos a falar de uma vinha que tem uma parte rústica antiga, uma casa de arrumos, o que seja, aí podemos estar nos 350 mil euros. Boa. E se for um terreno que precise, por exemplo, nós temos clientes que compram terrenos e depois têm que, digamos, preparar o terreno em termos do solo para ficar mais fértil. Então colocam um calcário, colocam um conjunto de adubagem, etc. E isso às vezes pode custar. Eu tinha um cliente agora que investiu 450 mil euros só para mudar a acidez do solo. Ou seja, imagino que isso não conta. Não, porque não é valor de investimento imobiliário, já é valor de investimento na atividade. E a nossa lei ainda não tem como opções de investimento esses gastos na atividade em si. Tem como opção de investimento o imobiliário, as unidades de participação em fundos, a aquisição de uma empresa e reforço de capital social. Portanto, imagina, aí já podíamos ter uma situação em que, se tivéssemos uma empresa e puséssemos lá 350 mil euros e essa empresa depois fosse usar esses 350 mil euros para efeitos de alteração do solo, plantação de árvores, etc., aí podíamos. Mas foi porque fizemos esta estrutura antes e estamos na opção 8 do Golden Visa, que é investimento de 350 mil euros numa empresa com criação de postos de trabalho, por exemplo. Não estamos numa opção de investimento de 350 mil euros em produção agrícola, porque isso a lei ainda não tem. Mas é engraçado, porque, por exemplo, eu posso comprar um terreno como investimento e para valorizar o terreno, eu posso, obviamente, alterar a acidez do solo. E, imagino, compro por 250 e invisto mais 100 mil euros para alterar o solo, ou até é um monte, eu quero fazer socalcos para aproveitar o cultivo. Eu estou a preparar, a melhorar, digamos, a qualidade do terreno. Obviamente, depois
para que a pessoa quiser. Mas neste caso eu não estou a usar cultivo, eu só estou a melhorar o meu bem imóvel, que neste caso é uma terra. Mesmo assim isso não é considerado. Não. Sim, ou furos, ou charcas, não é? No fundo estás a valorizar. Sim, está a valorizar, mas ainda isso não, como não entra na opção de reabilitação, porque a nossa lei tem um conceito de reabilitação mais restrito, ainda não é uma opção que seja viável utilizar esses investimentos, esses valores para efeitos da candidatura ao Golden Visa, porque a nossa lei é má no sentido que não tem assim um leque tão vasto que permita até trazer outro tipo de atividades e desenvolver outro tipo de trabalho em Portugal, mas por outro lado também é boa, porque por ao ser tão objetiva, o candidato sabe que se cumprir aquelas checkboxes vai ter o visto gold, não tem hipótese, não há hipótese de recusa. Ok. Pronto, eu de momento assim, das perguntas que eu tinha aqui em carteira, eu acabei por esgotar um pouquinho as minhas perguntas, até porque já ultrapassamos os 60 minutos aqui acordados com a doutora Sara, porque ela tem outros compromissos também. Eu não sei se há aqui mais alguém que queira colocar alguma pergunta rápida. Admito que a doutora possa aqui mais um minutinho, dar conselhos mais um minutinho. Há alguém mais com alguma dúvida que não tivesse sido explicada? Podem acionar os vossos microfones. Nuno, boa noite. Olá, Paula. Tudo bem? Doutora Sara, só queria colocar aqui uma questão muito, muito rápida. Por favor, se a pessoa comprar um terreno misto, já na zona elegível, localizada no interior, o terreno, ou seja, uma habitação com terreno não urbano, esse terreno não urbano, esse lote, essa parte do terreno não urbana não conta para o visto gold, porque não é para habitacional, ou seja, a pessoa está a comprar um lote que tem parte urbana e parte não urbana. Isso conta, Então, se estivermos a fazer a compra este ano, tudo ok. Não se coloca nada, estamos a fazer um investimento imobiliário, independentemente da qualificação. Se estivermos a fazer esta compra para o ano, sim, vamos ver qual é a qualificação do imóvel e qual é a localização. Vamos imaginar que esse imóvel misto é em Lisboa, por hipótese. A parte habitacional não conta, porque a afetação é habitação. A outra parte, se não for habitacional, não está sujeita à limitação, vai contar para efeitos de investimento. Ok. Se o imóvel misto for numa zona do interior, sim, tudo ok? Porque não há limitação nenhuma. É como se não tivesse sido introduzida nenhuma alteração na lei, porque não há limitação. Pode ser qualquer tipo de imóvel, desde que seja na zona do interior. Agora o desafio é como é que eu calculo o valor. Imagina que o terreno é em Lisboa. Mas isso é sempre calculado, isso é sempre obrigatório, porque quando vamos fazer a liquidação dos impostos nas finanças, temos sempre que atribuir um valor a uma parte e um valor a outra parte, à parte rústica e à parte urbana. Ok, pois, porque também tem impostos de IMI também diferentes, não é? Exatamente, as taxas são diferentes. Ok, e quem é que define essa avaliação? Podemos pedir isso a um perito avaliador, ou seja, imagino porventura... Pode ser um perito avaliador ou podem ser as próprias partes a definir os valores que atribuem, até em função, eventualmente, de valores de aquisição, por causa de mais-valias. Portanto, isso já é toda uma estrutura fiscal que depende o que é mais benéfico para o vendedor e para o comprador. Claro. Eu estou aqui a pensar aquele jeitinho que se pode dar, jeitinho dentro da lei, digamos assim, que é, imagina, vou colocar aqui uma situação caricata, tenho realmente um terreno que é aqui próximo de Lisboa, em que metade é urbano e metade é rural. Neste urbano eu classifico como 400 mil euros e o outro, o não urbano está como 300 mil euros. De repente eu, para dar um jeito, como em Lisboa, eu ponho... o não urbano em 500 mil e se calhar ao todo um é 400 ou é 300, já há 700. Mas então agora passo 500 para o não urbano e ponho 200 o urbano. Isto é viável, é fazível ou é muito rebuscado? É um bocadinho rebuscado, é preciso ter atenção a direitos de preferência, porque depois pode ter um problema. É preciso ter atenção a mais-valias, é preciso ter atenção à simulação à lei e, portanto, tudo que fuja um bocadinho do que é o valor de mercado pode naturalmente levantar uma red flag, uma bandeira vermelha, quando o registro, nomeadamente para efeitos de validação e avaliação de branqueamento de capitais, que agora as leis são cada vez mais restritas e uma rede muito mais apertada. E, portanto, pode haver aqui margens, como é óbvio, não recomendamos que seja feita assim uma estrutura tão notória.
Claro, claro. Até porque aqui o direito de preferência seria mais da Câmara, não é? Da Câmara de Lisboa. Depende, nas propriedades rurais também temos o direito de preferência dos vizinhos. Exatamente. Das confrontações. A sério? A confrontação tem direito de preferência? Não sabia, não tinha ideia disso. Em determinadas situações, sim. Por exemplo, ou seja, eu tenho um terreno que está junto a uma estrada. É um terreno. Não é? E há vizinhos que também têm terrenos. Eu tenho que enviar uma carta para os vizinhos para eles terem direito de preferência? Nos imóveis rústicos há direito de preferência pelas confrontações. Não sabia. Bem-vindo à Madeira. A Madeira é isso. Mas tem que ser rústico. Se for urbano, já não, certo? Nos urbanos é diferente. Nos urbanos os direitos de preferência já passam pelo IGESPAR, pela Câmara Municipal e algumas situações mais pontuais. Arrendatários. Não sabia. Aprendi mais uma coisa aqui hoje, além das outras todas que já falamos. Bom, há mais... Maria Paula, a dúvida ficou sanada? Sim, sim, muito obrigada. Obrigado. E obrigado pela tua presença também. Pronto, eu não sei se há mais alguém que tenha aqui mais alguma dúvida. Podemos fechar então este evento. Agradecendo aqui, obviamente, à doutora Sara Rebolo pela sua hora, tá? Eu não sei como Obrigada, eu. Não sei como pagar isto, vou ter que arranjar aqui um cliente para a doutora Sara. Obrigado eu pela possibilidade de partilhar esta hora convosco e de falarmos aqui um bocadinho sobre estes temas que são interessantes, um bocadinho na perspectiva de cada um. Mas acho que faz jus aos seus prémios todos, à sua expertise e por ser uma das líderes aqui em Portugal, digamos, a gerir aqui os Golden Visa, até porque foi muito segura tudo o que disse e gostei muito de falar consigo, mais uma vez, e esperemos poder ter outras oportunidades. Já agora, deixem aqui alguns temas do webinar para nós sugarmos aqui um pouquinho mais de informação da doutora Sara, que tem muita experiência e muita expertise, como vocês já perceberam aqui nesta área. Ela tem um vasto leque de clientes estrangeiros, essencialmente até mais estrangeiros que estão ligados a esta área. Se alguns de vocês aqui presentes quiserem, aconselhar algum outro tema para algum webinar, acredito que a doutora Sara irá responder positivamente, até porque ela é muito amiga, digamos, de divulgar um pouquinho esta sapiência, digamos, é uma das missões dela também. Claro. Nem tudo é dinheiro na vida, como é evidente, não é? Exatamente. Exatamente. Também gostamos de clientes bem tratados e de pessoas que, quando vêm para o que é indicado para a situação delas. Temos, por exemplo, alguns, digamos assim, clientes que vêm a achar que têm que fazer o Golden Visa e quando nós damos conta percebemos, então, mas é casado com um cidadão italiano, ou que tem passaporte italiano, que acontece muito no Brasil, ou que tem já passaporte espanhol, ou passaporte português. E nesse caso muda tudo. Já não é preciso fazer um Golden Visa. O processo é muito mais simples, não há valores de investimento, portanto, nós também gostamos de explicar às pessoas as coisas que existem. E depois é o que for para cada situação. Muito bom. Claro que o agente imobiliário que levou o seu cliente vai ficar super abalada consigo. Puxa, inviabilizou-me aqui o negócio. Mas acho que sim, acho que isso não é um necessariamente, porque da nossa experiência vão sempre fazer investimento imobiliário. Claro. Pode não ser na questão dos 500 mil, pode ser no outro tema. Mas normalmente depois até ficam com margem para fazer outros investimentos, até para filhos. Acontece muito. Sim, sem dúvida. E já agora, vocês também, esse tema dessa questão de passaportes, quando acontece isso, vocês também acompanham, ou seja, também podem tratar desses assuntos? Sim, portanto, nós no escritório, o escritório tem as áreas de prática tradicionais, fiscal, tributário, o laboral, o civil, de heranças, temos litigation, portanto, tudo o que é contencioso, tudo o que é tribunal, temos também da parte comercial e de societário. E depois temos a parte do imobiliário, temos a parte da imigração, que é onde tratamos então dos temas de investimento estrangeiro, nomeadamente para efeitos de Golden Visa, ou tratamos de processos de imigração por constituição de empresas, de empreendedores, os programas que nós temos do Startup Visa, do Tech Visa, e depois, consequentemente, tratamos das nacionalidades, reagrupamentos familiares, às vezes mesmo regularização de cidadãos que vieram e já estão em Portugal e depois têm que ter a sua autorização de residência, também tratamos disso. Portanto, nós acabamos por dar um bocadinho de assessoria aos clientes numa perspectiva 360,
no que eles necessitam relativamente à jurisdição portuguesa. E depois, como temos parceiros locais, no Brasil, em Moçambique, em Angola, na China, estamos aqui com uma margem, uma flexibilidade de acompanhamento bastante homogénea. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, então, mais uma vez, doutora Sara Rebolo, por todo o seu tempo, por todas as explicações que foram dadas, que acho que foram muito, muito bem apresentadas, tal como aqui no bate-papo as pessoas estão a agradecer muito a sua presença, eu também agradeço, sim, e também a todos os que estiveram aqui, que participaram. E até então uma próxima oportunidade. Nós vamos então divulgar depois aqui o link desta gravação. Sabemos que alguns colegas não estiveram presentes. Há aqui colegas que em mensagens privadas estão a pedir: Nuno, por favor, depois envie-me a gravação para enviar para a minha equipa, porque a apresentação foi muito interessante. E eu vou fazer isso, está bem? Assim que tivermos isto pronto, nós vamos enviar então a gravação. Isto vai ser editado pela nossa empresa que trata disto. Vai ser editado e enviaremos então para vocês, está bem? Muito obrigado, doutora Sara. Obrigado, foi um prazer. Igualmente, muito obrigado a todos os presentes e até então uma próxima oportunidade. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite.